E um ponto importante também, apesar da reação brasileira, a Casa Branca, que voltou a fazer ameaças de retaliações, já fez novos anúncios, é isso? Fez sim. O secretário de Estado americano Marco Rubio usou as redes sociais para anunciar que estava tomando medidas para revogar vistos de funcionários do governo brasileiro. 2 alvos da sanção foram Alberto Kleiman e também o Alberto Kleiman, que é atualmente diretor da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica para a COP30, a Conferência para Mudanças Climáticas, e ainda Mozart Júlio Tabosa Salles. Ele é atualmente secretário de Atenção Especializada à Saúde. Marco Rubio classificou esses 2 como cúmplices de um esquema de exportação de trabalho forçado do regime cubano. O secretário americano se referia ao Mais Médicos, programa do governo federal que contratou cubanos para conseguir preencher vagas aqui no Sistema Único de Saúde, o SUS. Marco Rubio também disse considerar o programa social como um golpe diplomático inconcebível. Ele justificou que Mozart Salles e Alberto Kleiman usaram a Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, como intermediária com a ditadura cubana para implementar o programa sem seguir os requisitos constitucionais brasileiros, driblando as sanções dos Estados Unidos a Cuba e conscientemente pagando ao regime cubano o que era devido aos trabalhadores médicos cubanos. Agora, Mozart Salles e Alberto Kleiman se juntam a ministros do STF e ao procurador Paulo Gonet, que também tiveram vistos suspensos. Tiago. Então, novas sanções anunciadas pelo governo americano. André Anelli trouxe as informações até daqui a pouquinho. Vou chamar a Deise Ciocari, Dora Kramer aqui com a gente. Ô, Deise, começa por você esse nosso giro aqui. Bom, de qualquer forma, mais uma escalada nessa questão do Brasil com os Estados Unidos, nesse embate entre os 2 países, e cada vez mais novas sanções devem aparecer. Exatamente, e aí é nessa linha que o Brasil tem que tomar cuidado para não elevar demais o tom e depois não conseguir recuperar o prejuízo, né? Porque o Haddad, o ministro Haddad, que até então era um dos mais pragmáticos, ou até a gente pode falar um dos mais tranquilos em meio a todas essas negociações e conversas, enfim, e até conversas que não aconteceram, agora ele eleva o tom, né? Então isso é um pouco preocupante porque o presidente Lula já vinha mais ou menos nessa toada. A gente sabe que tem um componente político no meio disso tudo, mas o Brasil, ele é aquilo que a gente já falou algumas vezes aqui, ele tem que usar a diplomacia para poder se manter no jogo, tem que equilibrar o discurso, tem que procurar parceiros alternativos, como tem feito agora em relação ao Canadá, e cuidar dos seus gargalos econômicos. Então, quando eleva o tom diante de mais e mais tarifas que vão aparecendo, mais sanções que vão aparecendo, me parece que o caminho que vai sair disso, a resposta que vai sair disso, ela não vai ser positiva, Thiago. Dora, é um componente político e ideológico também, falando sobre Cuba, sobre o programa Mais Médicos. De que forma o Brasil deve acertar esse tom na resposta? Olha, tem um componente de loucura, né, também, porque nem que se o governo ficasse de boca fechada, isso não ia parar, porque, veja só, é uma punição retroativa referente a um programa de um governo que acabou tem 9 anos, quer dizer... Não, como é que você vai lidar com um negócio desse? Como é que você vai lidar com gente que sai buscando, pescando qualquer coisa, recolhendo qualquer coisa para impor sanções? A sanha aí é punitiva, é impor sanções. Por isso que eu acho muito complicado a gente saber, sem saber onde o adversário quer chegar e o que ele quer, porque ele não diz o que ele quer. Até agora... O governo Trump não disse o que queria. A única coisa que ele disse que queria é impossível. E ele sabe, governo americano, sabe perfeitamente que é impossível de entender, que é o fim do processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Vê se pode. Então, mais do que isso, ele não diz. Fecha todos os canais e, então, olha, eu acho que nem se o governo ficar de boca fechada e resolvesse não falar mais nada, isso não se resolveria. Talvez seja esse o caso, fechar a boca, cruzar os braços, só que isso não é possível num governo, e ficar esperando ver até aonde o governo americano vai, porque agora realmente é uma coisa assim, sempre qualquer coisa pode acontecer.
só não tem aquele dito do inclusive nada, porque muito já aconteceu, mas muita coisa ainda pode acontecer e a gente não sabe o quê.